Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei e um decreto de lei que contém um pacote de incentivos fiscais ao investimento. A seguir ao almoço, no princípio da tarde, no Ministério das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro da Economia darão uma conferência de imprensa para apresentar as medidas hoje aprovadas no Conselho de Ministros relativos ao crédito fiscal ao investimento e as medidas congêneres. Foi também aprovada hoje no Conselho de Ministros uma proposta de lei que regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela administração pública a particulares, tendo como objetivo o reforço de mecanismos de transparência. Aperfeiçoa-se o acompanhamento e da obrigatoriedade de publicitação de todos os benefícios concedidos pela administração pública a particulares, alargando-se quer o âmbito das entidades públicas obrigadas à publicitação de apoios, quer também o número de apoios que passam a ser objeto de publicitação obrigatória. Foi também aprovado hoje pelo Conselho de Ministros um novo regime de exercício da atividade pecuária. Trata-se de um diploma que incorpora os resultados obtidos no âmbito de um processo de consulta pública e que tem como objetivos essenciais a simplificação e atualização do quadro legislativo, a viabilização e adaptação das explorações pecuárias às normas de sanidade e bem-estar animal e a normas ambientais, a potenciação e adaptação das edificações das explorações pecuárias às normas urbanísticas e de ordenamento do território, a simplificação de procedimentos, bem como a simplificação de sistemas de informação. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que transpõe uma diretiva comunitária relativa à proteção de animais utilizados para fins científicos. São estabelecidas regras pormenorizadas, concretizando uma aproximação das normas aplicáveis nos vários Estados-membros da União Europeia, no sentido de se garantir o bom funcionamento do mercado interno, bem como melhorar o bem-estar dos animais utilizados em procedimentos científicos deste tipo. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um acordo de cooperação consular entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. É um acordo que assenta no interesse comum dos Estados-membros para a cooperação consular, nomeadamente no que respeita à proteção consular a todos os cidadãos dos vários Estados, dos vários países membros da CPLP. É ainda o objetivo do acordo promover a generalização e harmonização de disposições das convenções internacionais com evidente benefício para os cidadãos dos Estados-membros. O Governo aprovou também os termos da transferência de competências do Centro Hospitalar do Oeste para o Centro Hospitalar Leiria Pombal, relativas à prestação de cuidados de saúde à população do Concelho da Nazaré e à população do Concelho de Alcobaça, com exceção das populações das freguesias de Alfeizarão, Benedita e São Martinho do Porto, todas do Concelho de Alcobaça, cujo atendimento hospitalar se mantém no Centro Hospitalar do Oeste. O Governo aprovou também a classificação como monumentos nacionais de 6 edificações ou sítios, a saber, o Santuário de São João da Arga, em Caminha, o Abrigo do Lagar do Velho, em Leiria, o Menir da Meada, em Santa Maria, no Concelho de Castelo de Vide, o Cromlech de Val de Maria de Melo, em Évora, o Castelo de Penamacor, no Concelho de Penamacor, bem como a Ponte da Rábida, no Porto, que liga o Porto a Gaia, como é sabido. De realçar relativamente a esta classificação que ela surge no mês em que se comemora 100 anos do nascimento do professor Edgar Cardoso, que foi quem concebeu e dirigiu a construção desta ponte, bem como o 50º da inauguração da ponte em si. O Conselho de Ministros aprovou também a nomeação de um vogal para o Conselho de Administração da entidade reguladora dos serviços, face à vacatura do lugar por conclusão do mandato anterior. O vogal hoje nomeado é Alexandre Miguel da Silva Santos. Foi também nomeado hoje no Conselho de Ministros o Conselho de Administração da Parque Escolar, que é composta, o Presidente é o Presidente que se mantém, que é Luís Manuel Flores de Carvalho, e os 2 vogais, que eram lugares que estavam por preencher, são Filipe António Alves da Silva e Montezuma Boaventura do Manganano. Fica à vossa disposição para questões que me queiram colocar. Perguntar exatamente o que é que significa este incentivo fiscal ao investimento, em que é que se concretiza exatamente?
Não leva a mal, mas relativamente ao crédito fiscal ao investimento, ao pacote relativo ao crédito fiscal ao investimento que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros, será, como eu disse há pouco, terá lugar ao princípio da tarde no Ministério das Finanças uma conferência de imprensa alargada com a participação quer do Sr. Ministro das Finanças, quer do Sr. Ministro da Economia, para a apresentação detalhada aos senhores jornalistas sobre o pacote de medidas, que é um pacote com medidas várias. Gostaria de perguntar se o senhor pode nos esclarecer um pouco mais sobre o pagamento de subsídios de férias a funcionários públicos e pensionistas. Havia, creio que ontem o Secretário de Estado da Administração Pública avançou que parte já estaria a receber. Havia dúvidas se o orçamento retificativo permitiria ou não que esse pagamento fosse feito na íntegra agora na altura do verão, ou ficará definitivamente adiado para novembro, dezembro? Eu peço desculpa, não havia dúvida absolutamente nenhuma. Eu acho que eu participei, de resto, estive presente no debate na Assembleia da República no dia de ontem e acho que o debate foi bastante esclarecedor sobre essa matéria. A prioridade da proposta de lei apresentada pelo Governo à Assembleia da República é não permitir qualquer insegurança ou instabilidade relativamente aos orçamentos pessoais e familiares de todos os prestadores de serviços do Estado, todos os funcionários do Estado. E, nesse sentido, aquilo que a proposta de lei que está no Parlamento sugere é que sejam mantidos exatamente todas as expectativas legítimas que as pessoas tinham para a programação dos seus orçamentos pessoais desde o início do ano e todos os acertos decorrentes da reposição do subsídio que foi determinada pelo Tribunal Constitucional, que implicará, como sabe, entre outras coisas, acertos em termos de contribuição fiscal por força do aumento da capacidade contributiva de cada um dos cidadãos, só terá lugar no final do ano, precisamente para evitar qualquer perturbação ou qualquer insegurança e instabilidade relativamente à percepção das remunerações que as pessoas estão desde o início do ano, os funcionários do Estado estão desde o início do ano a receber. Aquilo que ontem decorreu no debate na Assembleia da República foi o esclarecimento dessa situação, que decorre, como eu acabei de referir, por um lado, por essa preocupação de procurar e garantir o máximo de estabilidade possível. Tudo aquilo que estava programado para acontecer ao longo do ano vai acontecer e todos os acertos só terão lugar a quando da atribuição do subsídio no final do ano, em novembro e dezembro, como sabe, por força da lei atualmente em vigor. No caso de pensionistas, muitos deles, na área da segurança social, o pagamento do subsídio de Natal é só no mês de dezembro e não no mês de novembro. Portanto, para uns os regimes são diferentes, para uns é no mês de novembro, para outros é no mês de dezembro. A outra preocupação também que o Governo tem presente é, por um lado, obviamente, até lá estará seguramente aprovado o orçamento retificativo e, portanto, a dotação orçamental necessária ficará com a aprovação da Assembleia da República garantida e todos os mecanismos de alteração de processamento de vencimentos e de pensões. Quero lembrar que no caso de vencimentos poderemos estar a falar aqui na ordem de mais de 500 mil funcionários, mas no caso de pensões estamos a falar da ordem de mais de 3 milhões e meio de pensionistas. Tudo isso implica alterações nos procedimentos informáticos de pagamento dessas prestações e para que isso seja feito com total garantia e não haja qualquer redução do vencimento mensal das pessoas, fica com esta lei garantido que os acertos serão feitos apenas no final do ano. Sr. Ministro, eu pergunto-lhe e peço-me se confirma se o pacote de rescisões dos funcionários públicos será aprovado apenas pelo Governo, sem passar pelo Parlamento e por Belém, como dá conta uma notícia de hoje, e ainda em relação aos funcionários públicos que rescindem amigavelmente, se poderão regressar ao Estado novamente, ao contrário do que estava previsto inicialmente. Bom, relativamente à questão formal, que é a primeira parte da sua pergunta, ela decorre da lei. A lei que, de resto, é uma lei de 2009, do Governo anterior. Uma lei da Assembleia da República, peço desculpa, embora sou proposta do Governo anterior. A lei de 2009 deixa claro que os mecanismos de rescisão por redução de efetivos dentro dos ministérios é aprovado por portaria. Isso está na lei de 2009, salvo erro, é o artigo 255, se quiser tomar nota para depois poder verificar na net. Isso está na lei desde o princípio. Aquilo que irá acontecer, a lei prevê que essas portarias sejam portarias aprovadas pelo Ministro das Finanças e pelos ministros sectoriais.
No caso concreto daquilo que está em negociação com os sindicatos nesta altura, a intenção do Governo é que as medidas de rescisão por mútuo acordo sejam comuns a todos os departamentos da administração e, portanto, provavelmente, em vez de haver uma portaria para cada Ministério, haverá uma portaria única, porque se pretende exatamente que as condições sejam rigorosamente iguais para todas as áreas da administração. Quanto ao conteúdo propriamente dito dessa portaria, neste momento o projeto, estamos em fase de negociação com os sindicatos, também nos termos da lei, como sabe, como é público. O anteprojeto de portaria foi já entregue aos sindicatos, mas a negociação ainda não terminou e, portanto, eu não iria antecipar aquilo que será o resultado final no decurso dessa negociação. Se não tem mais questões, agradeço. Ponto 2, Wanda Proença da Lusa. Fala aqui na obrigatoriedade de publicitação de benefícios. Pode especificar mais o que benefícios refere? Obrigado. Refere-se a qualquer tipo de apoios de natureza financeira por parte do Estado que sejam superiores à anualização de um salário mínimo. Portanto, tem que ver com a legislação atual previa, em termos da quantificação dos apoios que eram obrigatórios para publicitação, que era todos os apoios que fossem superiores a 3 anualizações, agora reduz exatamente para se alargar a transparência na publicitação obrigatória de todos os gastos de dinheiros públicos em apoios a particulares. Além disso, como eu referi também, além dessa questão quantitativa nos próprios apoios em si, a base de aplicação também se alarga da administração central também para a administração local e para a administração regional. Essa, de resto, é a razão principal pela qual o diploma tem que ser aprovado não por decreto-lei do Governo, mas por lei da Assembleia da República. E por isso é que reveste a forma de proposta de lei e será entregue agora na Assembleia da República para a sua aprovação. Lima, da Agência Lusa. A Ministra da Justiça congratulou-se ontem pela aprovação na Generalidade no Parlamento de um diploma que permita a coadoção de crianças por homossexuais. Eu gostaria de saber se esta é a posição do Governo sobre esta matéria. O Governo, como sabe, não intervém nessa matéria nem apresentou qualquer tipo de proposta relativamente a essa matéria. A Sra. Ministra da Justiça falou a título pessoal na Assembleia da República. É a opinião pessoal da Sra. Ministra, que obviamente não tem nada a ver com, não compromete, nem se coloca na esfera de qualquer posição do Governo sobre a matéria, que o Governo não tem essa posição sobre a matéria. De resto, a Sra. Ministra, como sabe, é deputada eleita, que está com mandato suspenso porque está a exercer funções e, portanto, exerceu, digamos que deu a sua opinião pessoal relativa ao assunto. Ainda sobre o pacote de decisões dos funcionários públicos, apesar do Governo poder aprovar sem passar pelo Parlamento, não considera que é importante haver consenso entre os partidos políticos sobre esta matéria? Todas as matérias que têm que ver com medidas estruturais de médio prazo, como sabe, são objeto quer de negociação em termos de concertação social, para além da negociação sindical propriamente dita nos termos da lei com os sindicatos da administração pública, são objetos de apresentação na mesa de concertação social e têm sido objeto de divulgação por parte do Governo junto dos partidos políticos com os quais tem mantido e procura continuar a manter um diálogo mais intenso possível e o mais construtivo possível relativamente a todas as medidas que são medidas que o Governo entende que são necessárias para, de médio e de longo prazo, para a reestruturação do Estado e a consolidação das contas públicas, e nomeadamente a redução da despesa ao nível daquilo que é a capacidade de despesa que a receita, que o pagamento dos impostos por parte dos portugueses suporta relativamente ao funcionamento do Estado. Sr. Ministro Henrique Simões de Almeida, da Bloomberg, esta pergunta não tem muito a ver com o Conselho de Ministros, tem a ver com a proposta para reformar o sistema da Segurança Social e da CGA, feita pelo Primeiro-Ministro. E eu só tenho uma dúvida relativamente às propostas que foram apresentadas no dia 3 de maio, nomeadamente se o plano de equiparar o regime da CGA ao regime da Segurança Social, se irá também ter em conta alguns regimes especiais, nomeadamente para os juízes do Tribunal Constitucional, que se podem apresentar passado 10 ou 12 anos de contribuições. Se esses benefícios vão também ser eliminados ou equiparados ao regime da Segurança Social?
Mais uma vez, a sua pergunta inscreve-se um bocadinho na resposta, a resposta à sua pergunta inscreve-se um bocadinho na resposta que eu dei à sua colega. Todas as medidas, a medida que me está a falar agora é a medida de convergência dos regimes públicos para o regime geral da Segurança Social. Todas essas medidas de médio e longo prazo, as chamadas medidas estruturais que o Governo apresentou, estão neste momento a ser objeto de trabalho na concertação social e só no final desse trabalho é que haverá a modulação exata da sua configuração. E, portanto, eu não queria estar a antecipar, sendo certo que reafirmo, isso sim, aquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro e que decorre de resto das obrigações que já estavam nos memorandos, no memorando de entendimento relativo ao Programa de Assistência Económica e Financeira ao nosso país, que tem que ver com a convergência dos regimes público com o regime geral da Segurança Social. Essa convergência deverá ser o mais abrangente possível, sendo certo, obviamente, que o princípio da igualdade obriga a tratar igual o que é igual e a tratar de forma desigual aquilo que é desigual. E, portanto, não antecipando, eu não lhe deixo de sinalizar apenas face ao concreto da sua pergunta que pode haver determinado tipo de carreiras dentro do Estado, não estou a dizer que sejam essas que citou, mas, por exemplo, forças de segurança e outras, que não têm paralelo a nível do setor privado e que, portanto, tenham que ter um tratamento específico. Agora, o objetivo de convergência entre os regimes é um objetivo assumido, que consta dos memorandos e que é necessário para, no médio e longo prazo, fazermos a contenção da despesa pública aos níveis que, efetivamente, a sustentabilidade do próprio regime de segurança social exige. Porque, como sabe também, não vale a pena estar agora aqui a entrar em muitos detalhes, mas como é conhecido, há uma inversão da pirâmide demográfica em Portugal, há um aumento da esperança de vida média dos portugueses, tudo isso implica e obriga a uma adequação dos sistemas de segurança social, sob pena da sua insustentabilidade no médio e longo prazo.